Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrirmos a Bíblia juntos no livro de Gênesis. Deixe aberta aí a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 5 e depois alguns do capítulo 6. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar a Deus. Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra nos edifica, nos conforta, nos encoraja, nos corrige, nos alimenta. Que ela seja verdadeiro alimento nesta manhã, vivificada pelo Teu Espírito Santo, ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando um novo ano. Este é o primeiro domingo de 2026. É uma época em que muitos fazem planos, metas, traçam metas, propósitos. Eu quero neste ano fazer isto, fazer aquilo e tal. Então, é uma época que nos convida a fazermos um balanço do que fizemos, do que foi o ano anterior e projetarmos alguma coisa para o próximo ano. A Bíblia mostra que o propósito maior da nossa vida não é fazer coisas, mas é andar com Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã, andando com Deus. Gênesis traz a história de dois homens, aqui nesses capítulos que eu mencionei, vamos ler daqui a pouco, traz a história de dois homens comuns, vivendo em tempos difíceis, e sobre eles tem uma frase que foi dita: eles andavam com Deus. Esse era o perfil desses homens. São Enoque e Noé. Andar com Deus, nós vamos ver aqui na vida desses homens, não é um evento isolado. Hoje eu estou andando com Deus, é domingo, eu vou congregar, eu estou andando com Deus. Não, andar com Deus é um estilo de vida. Não basta a gente começar o ano bem, a gente precisa cada dia cultivar isto que estamos fazendo, desejando fazer, andar com Deus. Quantos aqui desejam andar com Deus? Eu quero dizer para você que Deus deseja ainda mais andar com você e que você ande com Ele. Então vamos ver aqui o primeiro personagem, Enoque. E nós vamos ver que andar com Deus exige perseverança. Está a sua Bíblia aberta em Gênesis 5. Vamos ler o versículo 22 até o 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. 4 versículos. E uma grande história, que mostra para nós a perseverança desse homem. Enoque andou com Deus 300 anos. Você pode imaginar? Quando nós entramos na década dos 70, a gente já acha, vivi bastante. Aqui tem alguns irmãos que entraram para a década dos 80. Pelo menos 2 eu tenho certeza, conheço a idade deles, entraram para a década dos 80. Que bênção! Agora pensa em Enoque, 300 anos, andando com Deus. Como é que você conclui
que nesses 300 anos ele andou com Deus? Olha no versículo 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, ele gerou a Metusalém quando ele tinha 65 anos. O versículo anterior diz isso. Depois que ele gerou a Metusalém, ele teve outros filhos e filhas. 300 anos, viveu 300 anos. Aí diz, faz a soma, né? Continha bem fácil de fazer. 300 com mais 65 são 365. O total da vida de Noé. Naquele tempo, as pessoas viviam mesmo esta quantidade de tempo. E o verso 24 diz: andou Enoque com Deus outra vez. Então, nesses 300 anos, ele não desviou da fé dele. Ele não desistiu de andar com Deus. Quantas vezes nós pensamos em desistir em 2025? Não precisa levantar sua mão, apenas se lembre que eu creio que você passou na sua cabeça. Acho que eu vou largar tudo. Está muito difícil. Vou deixar. Acho que Deus esqueceu de mim. Aqui temos este homem que por 300 anos é dita a mesma coisa sobre ele. A mesma coisa que é dita aos 65 anos de idade, quando ele era um jovenzinho de 65 anos, a mesma coisa foi dita quando ele passou a ser um senhor de 365 anos. Andou com Deus. Mesma coisa. Isto significa que ele não desistiu. A perseverança é constância, é continuar, não é pressa, é permanência. Continuo. A perseverança é fidelidade no meio de uma geração. Olha só a geração, o que é dito na geração de Enoque. Se você ler o capítulo 5, e você já leu, nós já lemos este ano, né, esse capítulo aqui, você vai ver. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Aí fulano lá, viveu, gerou, morreu. Isso nos mostra o cotidiano, a mesmice, né? Todo mundo nasce, cresce, casa, tem filhos, tem filhas, morre. Aí o filho daquele que nasceu, cresceu, casou, teve filhos, teve filhas, morreu. Aí vem o outro, mesma coisa. E morreu. E Enoque perseverou no meio de tudo isso. Muitas vezes nós ficamos desgastados por causa da rotina. Quem é mulher, né? Nós as mulheres, há tarefas que nós fazemos todos os dias e há tarefas que nós fazemos várias vezes todos os dias. Arrumar a cama, lavar a louça, cozinhar. Todos os dias. E não é só uma vez. Por dia. Quantos dias por ano nós fazemos isto? 365. Quando é bissexto, 366. Todos os dias. Mas não é novidade. Nos dias de Enoque era assim. Os homens que têm aquela responsabilidade, muitas vezes, sobre eles pesa uma responsabilidade de provedor, de sustentador, de ser o mais forte, amparar aquela que é mais frágil. E todo dia. A rotina, nós não podemos fugir dela, mas se nós andarmos com Deus, a rotina vira uma comunhão gostosa, maravilhosa. A pia está cheia de louça depois do almoço, mas se eu estou andando com Deus, vou lavar com alegria. Vou limpar aquela casa com alegria. Outra vez. Eu creio que Enoque fez da sua rotina diária e da rotina que ele observava na vida dos seus ancestrais uma comunhão gostosa, andando com Deus,
Andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Nada é maçante, repetitivo, chato, ruim, nada, porque a presença de Deus transforma e dá alegria. E a perseverança produz intimidade e recompensa. Meus irmãos, há no nosso tempo uma superficialidade muito prejudicial. As pessoas ficam num nível rasinho com Deus. E Deus tem coisas profundas, muito mais profundas. Sabe como você descobre isso? Fazendo pesquisas, estudos, indo a fundo nos seus estudos? Não. Andando com Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que estas profundidades de Deus, Deus se agradou em revelar aos pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? Aqui naquele texto, os simples. As pessoas que creem no coração. Essas têm revelação de quem Deus é. Enoque, com certeza, tinha isso. E qual a recompensa? Enoque não morreu. Sobre ele não foi escrito aquilo que foi escrito sobre todo mundo da geração dele. Enoque teve filhos e filhos, daí morreu. Não, verso 24 diz, andou Enoque com Deus. Aqui não tem a palavra tanto, e eu não quero acrescentá-la de forma nenhuma. Mas comentando com você, eu digo, ele andou tanto com Deus, que ele já não estava ali mais. Deus o tomou para si. Deus quer tomar cada um que está aqui para Ele. Não para arrebatar você agora, Ele pode fazer isso, e carregar você deste mundo, mas para tirar o seu coração de todas essas coisas amargas do mundo, isso sim. Ele tira, sabe como Ele nos arrebata, nos toma para si? Quando nós vivemos, não aliados, assim, aquelas pessoas que não tomam conhecimento de nada, não. Nós tomamos conhecimento, sabemos o que está acontecendo, as dificuldades, as lutas, mas o nosso coração está num nível muito mais profundo, muito mais elevado com Deus, estamos andando com Deus. Então, estas circunstâncias não nos destroem. A presença de Deus é muito maior. A presença de Deus traz essa recompensa. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Oramos por todas essas nações em caos, abaladas, mas nossa nação é outra. A nação a qual nós pertencemos, o reino ao qual nós pertencemos, não se abala nunca, nunca, jamais. A alegria que nós temos no coração, como fruto desse reino, de estar nesse reino, ninguém pode tirar, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas deste mundo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer viver um ano alegre? Ande com Deus. Quer ser arrebatado desse meio confuso, caótico, injusto? Ande com Deus. Não só hoje, só aos domingos, só agora em janeiro, depois desistiu. Veio uma luta tão forte que eu dependurei a chuteira. Não, cada dia, até o próximo 31 de dezembro, recomeçando, continuando no próximo 1º de janeiro, até Jesus voltar. Amém? Andar com Deus também implica em integridade. Vimos que andar com Deus exige perseverança, andar com Deus exige integridade. Vamos ver isso na vida de Noé. Vire a página, você vai encontrá-la ali no capítulo 6, a história de Noé. Bem curtinha, um versículo ali. Eu vou ler o versículo 5 primeiro,
para você ver como estava o mundo ao redor de Noé. Mundo legal, todo mundo se amando, todo mundo dando presente um para o outro, fazendo festinha, e feliz da vida, respeitando uns aos outros. Olha só como era. Não. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mundo podre, igualzinho o nosso. Só que o nosso tem alguns artifícios que eles não tinham na época. O nosso tem energia elétrica, tem água canalizada, tem internet, falamos com o outro lado do mundo agora, vemos o que está acontecendo lá, eles não tinham. Mas eles eram maus, iguaizinhos a nós. Olha o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Nós olhamos os noticiários na televisão e ficamos horrorizados. É acidente, um caminhão tombou e pegou mais 3, 4 carros, a família toda voltando de férias, morre toda a família e mais quem estava junto. Morre bebê, morre adolescente, morre homem, mulher, morre idoso. Idosos são roubados, vítimas estão na mira dos criminosos para serem roubados. Crianças abusadas. Este é o nosso mundo de violência. Não é novidade. Nos dias de Noé, Deus olhou e viu o mundo cheio de violência e corrupção. Esta palavra traz tristeza no nosso coração. Corrupção. Assim era o mundo. Agora, tinha umzinho lá no meio. Versículo 8. Porém, eu gosto tanto dessa palavra, porque ela vai mostrar uma mudança de situação, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele era um tataraneto de Enoque. Você faz lá aquela listinha dos nomes. Enoque, filho dele era Metusalém, filho de Metusalém foi Lameque, depois vem Noé. Talvez ele nunca tivesse visto o seu tataravô, porque esse morreu com 365 anos, né? Mas ele temia a Deus e andava com Deus, igualzinho o seu ancestral lá atrás. Agora eu quero fazer uma colocação aqui. Estes dois homens, Enoque e Noé, andavam com Deus e eles não tinham uma igreja, não existia isso na época deles, onde eles congregassem para ouvir o pastor, trazer uma mensagem que encorajasse. Eles não tinham Bíblia, porque nenhuma palavra de Deus tinha sido escrita ainda na época desses homens. Eles não tinham um rádio, nem a pilha. Lembra daqueles radinhos a pilha? Só os mais velhos aqui lembram, né? Ele não tinha um celular onde eles ligassem ali e já aparecesse. Eles não tinham nada dessas coisas. Eles não tinham um papel escrito, um folhetinho. Sabe aqueles folhetinhos que a gente distribui para propagar o evangelho? Eles não tinham um folhetinho, não tinha nada. E eles andavam com Deus. O que isso nos ensina? Que Deus se revela para quem quer crer nele. Deus não precisa da internet. Deus não precisa da palavra escrita. Deus não precisa do folhetinho, Deus não precisa do radinho.
Deus se revela. Então, se você neste ano disser, eu quero andar com Deus, você vai andar, porque Ele quer andar com você. Deus se revela. É bom estar junto com os irmãos reunidos, é maravilhoso. Quanto consolo a gente tem no carinho dos irmãos, na oração intercessória, naquele abraço dos irmãos. Enoque e Noé não tiveram isso. Não havia igreja, não tinha isso no tempo deles. Nada disso, eles viveram muito antes de Jesus. Eles viveram muito antes da palavra escrita. Eles não tinham algo na mão, visível, palpável, que ajudasse a sua fé. Mas a fé não precisa dessas coisas. A fé só precisa de um coração que diz, eu quero Deus. Eu quero crer em Deus. Eu não vou desistir. Eu vou andar com Ele. Desde agora até o fim da minha vida, eu vou andar com Ele. Ele eleva você acima das circunstâncias externas. Andar com Deus. Noé era justo e íntegro, está escrito aqui. Justo aos olhos de Deus. Deus olhou para aquele homem e viu justiça na vida dele. Integridade no meio de uma, aqui diz assim, entre os seus contemporâneos. Como é que eram os contemporâneos dele? Violentos, maldosos, continuamente mal. A maldade já tinha se multiplicado lá naquele tempo. Imagine agora, né? Com todas as facilidades reinantes aí na nossa mão. Então, a maldade já tinha se multiplicado. Entre esses contemporâneos decaídos, corruptos, Noé manteve a sua integridade. Por quê? Porque ele andava com Deus. Quem anda com Deus não é levado não é moldado pela sociedade ao redor. Vive nela, mas não pertence a ela. Vivemos neste mundo, temos que comer os alimentos que temos aqui, temos que nos vestir, usamos coisas deste mundo, porque somos pessoas, temos um corpo natural, então nós precisamos dessas coisas. Porém, estas coisas não fazem a nossa cabeça, nem preenchem o nosso coração. Se nós andamos com Deus, estamos livres dessas coisas, estamos livres da corrupção reinante ao nosso redor, estamos livres da maldade, discernimos aquilo que é mal, aquilo que é bom, e ficamos com o que é bom, se estamos andando com Deus. Estes homens andaram com Deus. A integridade é a qualidade daquilo que é íntegro, daquilo que é inteiro. É unção em meio a doentes. Integridade encontra graça de Deus, porque Noé achou graça diante do Senhor. É Deus quem dá um coração íntegro para aquele que anda com Ele. Anda tanto com Deus que fica parecido com Deus, que fica semelhante a Ele. Quando nós dizemos que queremos ser como Jesus, precisamos nos aproximar dEle, andar com Ele, viver com Ele. Finalmente, eu quero pensar com você que andar com Deus é um desafio hoje. Esse é o nosso terceiro ponto. Primeiro, andar com Deus exige perseverança. Andar com Deus exige integridade. Andar com Deus é um convite para você. É um convite para mim. Andar com Deus não é somente para aqueles líderes grandes de igrejas, aqueles patriarcas que assim se chamam, né? Apóstolos e não sei o quê, não sei o quê. Não é só para eles. Tomara que eles andem com Deus. Andar com Deus é para o simples, é para mim, é para você. Andar com Deus é para nós, é para cada um. Não tem nenhum
que seja excluído desse convite. Esse convite é para você. Andar com Deus. É um convite de Deus para que você tenha intimidade com Ele. Para que Ele norteie, dirija os seus pensamentos, os desejos do seu coração. E assim Ele vai nortear também a palavra que sai da sua boca, porque nós falamos aquilo que o coração está cheio. Se estiver cheio de coisas erradas, é o erro que vai sair da nossa boca. Se o nosso pensamento estiver nas coisas simplesmente da vida carnal deste mundo, é o que vai encher o coração e é o que vai sair pela boca e é o que vai nos fazer agir. Mas se nós nos enchermos de Deus, a palavra vai ser edificante, vai ser na hora certa, vai ser sábia, e aí vai fazer efeito na vida de quem ouvir. Perseverança somado à integridade. Resultado, uma caminhada sólida com Deus. Andar com Deus não é alguns passinhos, é uma caminhada. Vida inteira. Perseverante, perseverante, perseverante. Enoque nos ensina a não desistir. E Noé nos ensina a não nos corromper. Você quer aprender com esses dois homens que não tiveram um dia de escola nas suas vidas, não existia escola. Eles tiveram o grande mestre, Deus. Eles andaram com Deus. Se eles, na época em que viveram, andaram com Deus, você pode. Por que você não pode? Por que eu não posso? Nós podemos. A questão, meus irmãos, não é aonde nós vamos chegar neste ano de 2026. Alguns planos, projetos, metas suas, onde eu quero chegar. Não, é melhor você pensar em com quem eu quero andar em 2026. Com quem eu quero andar. Não apenas comece o ano com Deus, mas caminhe todos os dias com Deus. Não apenas faça uma meta, mas queira desenvolver um estilo de vida. Quem é você? É aquele que anda com Deus. E se anda com Deus, vai pensar como Deus pensa. Vai falar como Deus fala. Quando duas pessoas andam muito juntas, elas passam a ficar parecidas uma com a outra. A gente percebe isso em casamentos longos, união longa. O marido parece com a mulher parece com o marido. No modo de falar até, no modo de agir, de pensar. Se é assim, os filhos parecem com... A tendência natural é essa. Tem o jeito do pai, o jeito da mãe. Por quê? Pela proximidade. Se nós queremos refletir a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida, precisamos andar com Ele, caminhar com Ele, todo dia. Não importa o tipo do trabalho que seja o seu, braçal ou não, de cabeça, você está ali, tem que trabalhar com a cabeça todo dia, ou então você tem que trabalhar com os braços todos os dias. Não importa o tipo de trabalho, importa com quem você trabalha, com quem você anda, a quem você ouve. Que Deus abençoe a sua vida e que neste início de 2026, você não pense assim, eu quero chegar em tal lugar, eu quero chegar em tal situação, quero acabar esse ano com tal situação na minha vida. Não. Queira dizer, eu quero andar este ano e todo o tempo que me resta aqui com Deus. Quero andar com Deus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, nós podemos fazer
planos, mas a palavra certa vem do Senhor. A Bíblia diz isso, nós cremos. E o Senhor deseja muito andar com cada um de nós e que nós andemos com o Senhor. O Senhor quer intimidade, quer aproximação, relacionamento, comunhão. Como é lindo, Pai, ver que homens como Noé, como Enoque, que viveram há tantos séculos, milênios atrás, quando não tinham nenhum recurso dos que nós temos hoje com tanta fartura, mas eles andaram com o Senhor e eles fizeram a diferença na sua geração. Dá-nos, Pai, um coração assim, disposto a andar contigo, desejoso de andar contigo. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.